Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para um encontro super especial, num dia muito especial, dia 24 de dezembro, que é um dia que eu desejo de todo o coração que seja muito bacana para cada um de vocês e que a noitinha seja ainda melhor. Se você puder reunir alguns parentes, alguns amigos, aquelas pessoas com as quais você não estava conversando, por várias razões, né? Muitas dessas pessoas, na verdade, foram vítimas de estelionatários da política, estelionatários nas redes sociais e, infelizmente, estelionatários da fé. Essas pessoas foram muito envenenadas, elas foram intoxicadas. No ano passado, elas estavam morrendo de medo nessa época de final de ano. E muitas estavam se baseando nas falsas profecias, nas previsões que pessoas estavam fazendo e que não se confirmaram. Então a gente vai poder conversar com essas pessoas. A vítima de um estelionatário, aquele que acredita no estelionatário, é uma vítima. Então a gente tem que compreender também esse tipo de situação. Evidentemente, para algumas pessoas, é impossível, será impossível você buscar algum tipo de diálogo. Essas nem comparecerão, né, provavelmente, para ficarem perto de você. Mas para essas pessoas, só a psicanálise, só a psiquiatria para dar conta, né? Nós não conseguiremos resolver esse tipo de situação. Mas você vai poder mostrar, com uma única ferramenta, como essas pessoas foram iludidas, elas foram envenenadas. A ferramenta é a verdade. Você vai poder mostrar para elas que aquilo tudo que elas escutaram não se confirmou no ano de 2023. O Brasil não virou Cuba, não virou Venezuela, não teve família nenhuma destruída em função do governo, não teve ninguém que mudou orientação sexual em função do governo, propriedades não foram desapropriadas. Enfim, o Brasil não teve uma ruptura institucional, não houve o caos social, nada se confirmou, embora muitas dessas figuras em que essas pessoas que nós conhecemos acreditavam, né, mentiam com base em fatos concretos. Quais são os fatos concretos, ou quais foram? É que o desgoverno passado saqueou a economia do nosso país, o erário, de uma tal maneira que as bombas foram armadas para explodirem no ano de 2023. Aí, de fato, o governo, se não tivesse conseguido, através do presidente da República, o presidente Lula e os seus auxiliares mais próximos, implementarem, aprovarem uma emenda constitucional para que o país pudesse ter os buracos tapados em 2023, de fato, nós teríamos aqui situações demoníacas, né? Usando essa expressão aí que foi jogada também. Isso não aconteceu, muito pelo contrário. O Brasil teve um crescimento, o nível de emprego aqui no nosso país aumentou, a renda média do trabalhador aumentou também. O Brasil, do ponto de vista econômico, da macroeconomia, subiu um patamar. Então, os indicadores aí dentro dessa perspectiva liberal estão avançando. Agora, faltam muitas coisas para serem resolvidas, mas nada como a gente ter um ano para discutirmos dentro de uma racionalidade. Será um ano onde filas terão que andar, sobretudo comandadas ali pela Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal. Será um ano decisivo para a gente ver na cadeia esses criminosos que tiraram as pessoas que a gente amava, que a gente considerava, desse mundo, com o que eles fizeram. E com uma situação que eu gosto sempre de sublinhar, a cobertura, a cumplicidade dos grandes veículos de comunicação atrelados a grandes grupos econômicos que tinham interesse na permanência do genocida no poder, porque garantindo a figura dele, garantiam também o Paulo Guedes com toda a quadrilha que saqueou direitos sociais aqui no nosso país e não melhorou absolutamente nada para esse cidadão comum. A situação de cumplicidade foi tão grande e de alienação, que a figura do inelegível ainda conseguiu ter a montanha de votos que teve e conseguiu eleger muitos criminosos para o parlamento brasileiro. Nada disso teria acontecido se houvesse, de fato, uma informação permanente do que estava acontecendo, de que havia uma responsabilidade do presidente da República na vida das pessoas. Não fosse a sociedade de uma maneira geral, nós teríamos números aqui no Brasil muito piores. Nós fizemos uma luta, um combate permanente. E esse combate permanecerá aqui no nosso portal contra essas criaturas. Então, o ano de 2024 promete muitos enfrentamentos, é o nosso papel. Eu quero agradecer a vocês que fizeram parte desse ano aqui no nosso portal. Você que está sempre no chat interagindo, você é muito especial, você é sempre uma pessoa que está aqui com a gente todos os dias. Eu quero mandar um beijo para todas vocês, um abraço em todos vocês. E você que está chegando agora,
Seja bem-vindo também, vem fazer parte aqui do nosso portal. Hoje com a presença do bonequinho que eu ganhei da minha família, que já veio com o nome dele é Carlos Marques, o meu Papai Noel estilizado. Venha fazer parte então do nosso portal, tá bom? Não se esqueça de mandar o seu comentário, dar o seu joinha e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, se você gostar, se puder também, né? E compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Então, gente, vamos trazer aqui algumas informações, algumas situações, para a gente fazer uma comparação do que foi o ano passado, aquele ano ainda muito envenenado, para esse final de ano de 2023 aqui no Brasil, né? Quero começar aqui com um fato que eu trouxe para vocês no final do ano. Eu publiquei um vídeo com o seguinte título: confirmado, Bolsonaro abandonará país. Seguidores, facada nas costas. É o que eles levariam, né? E levaram, né? Que eu estava dizendo aqui que o Bolsonaro ia fugir, né? Xandão terá trabalho, 4 dias para terminar o ano. E aí botei a foto aqui, uma foto do Bolsonaro com a aeronave, né? E, gente, muitas pessoas falam assim, pô, você acerta previsões aqui. Gente, não é nenhum tipo de cartomância ou de adivinhação, não. Quando a gente tem uma série de dados na história, dados na política, a gente conhece uma série de conjunturas, a gente consegue ter um nível de análise, de previsão mais acertada. Fazendo aqui um paralelo, é como você fazer uma projeção do que pode ser a final das Olimpíadas nos jogos de basquete masculino. A gente pode colocar aqui com muita ênfase, baseado numa série de informações objetivas, que a seleção dos Estados Unidos tem toda a chance de chegar à final e de ganhar medalha de ouro. Isso não é adivinhação, né? A mesma coisa aqui no Brasil. Eu sempre disse para vocês que não haveria golpe. Não por adivinhação, mas porque não havia condições internacionais, condições internas. Agora, isso não evitava, ou não evitaria, que alucinados, inescrupulosos e criminosos tentassem atacar a nossa democracia e eles seriam responsabilizados depois. Eu comento algumas situações dessas aqui nesse vídeo, por isso que eu digo que eles sofreriam uma facada nas costas, né? Eu comentei com vocês também, a gente vai continuar a combater. Eu falei desse cidadão aqui, um pastor / youtuber / estelionatário político, que o combate a essas criaturas é fundamental, é necessário, tanto no campo judicial como no campo das plataformas. E esse ano de 2024 também promete que alguns criminosos que ainda continuam a envenenar uma parcela da sociedade, eles percam essa possibilidade de utilizar essa ferramenta para o mal. Então, esse ano também, em relação à internet, promete algumas situações muito importantes. Esse cidadão aqui, ao mesmo tempo que a gente estava falando, que a gente estava pregando aqui que nós teríamos uma transmissão, né, do poder para o presidente Lula, que foi eleito democraticamente, muitos ainda se encontravam aquartelados nas frentes dos quartéis, bebendo. Eles compartilhavam vídeos como esse aqui, ó, e isso explica, né, o que nós tivemos aqui no Brasil. Então, quem acreditou nisso aqui foi vítima, né? Dizia coisas como essa aqui, vamos lá. Então o cara lá vai entrar? Não, se for acionado constitucionalmente, legalmente, as Forças Armadas, através do artigo 142 da Constituição Nacional. Ele dizia que o Lula tinha morrido, que quem estava no lugar dele era um clone. Aliás, ele fala isso até hoje. E essa criatura ainda está nas redes sociais e se coloca como pastor, né? Vamos lá. Para que haja uma intervenção, então quem assume são as Forças Armadas no lugar do presidente Bolsonaro. Entendeu? Agora, uma comissão formada pelo comandante do Exército, pelo comandante da Marinha. Ele vai até dizer quem é que seria o interventor. Acompanhe aqui. E pelo comandante da Aeronáutica, assume o Brasil no lugar do presidente. Entendeu agora? Eles nomeiam um interventor que assumiria para fazer essa intervenção. Isso é o que a Constituição fala. Não sei, eu vi um vento ontem. Um vento. Falando no nome do Braga Neto, que é o que eu escutei. Não sei se, né? Não sei. Braga Neto. Entendeu? Eu ouvi. Não sei. Pastor, por quanto tempo os caras assumem? Indeterminado. Entendeu? Indeterminado. Sacou? Período indeterminado. Não tem... vai marcar um novo pleito, caso ditadura, esse, né?
descartado, marca um novo, para daqui a um tempo. Entendeu? Então tem dois nomes bem de cabeça aí, que é o Braguinha e o nosso velhinho querido, né? Nosso querido amado Heleninho, né? São pelo andar. Então, gente, foi disso aqui que a gente escapou. Os criminosos, eles continuam por aí. Um deles é esse aqui, né? Que surfou nessa onda da insanidade, levou as pessoas aos crimes de invadirem e agora se faz de morto, né? De vítima, de perseguido e continua a fazer suas mentiras, né? Hoje ele publicou um vídeo. Mas vamos lá. Boa parte desses sites de fofoca recebem dinheiro da Lei Rouanet. Isso mesmo, Lei Rouanet. Inclusive eu pedi agora, fiz agora um requerimento. Hoje ele está atacando o canal Choquei, dizendo que recebe dinheiro da Lei Rouanet. Olha, se os canais de fofoca recebem ou receberam dinheiro da Lei Rouanet, o exercício de 2023 ainda foi aprovado no ano de 2022 pelo governo do genocida, com quem o senhor se conecta e com quem o senhor é cúmplice para as mortes que aconteceram aqui no nosso país. E ataca aqui a Margareth Menezes, né? Enfim, eles fazem muitas mentiras, né, gente? O negócio não para. Né? E a gente vai continuar a combater essas figuras, né? Enquanto eles não forem muitos para as cadeias, a gente não vai sossegar não, tá? Vamos continuar aqui na batalha. E hoje a figura do inelegível, que ano passado estava se preparando para escapar do nosso país, e escapou, né? Levando um monte de joias subtraídas, como um reles ladrão de joias, né? Hoje ele estava na cidade de Nerópolis, em Goiás. A cidade tem 30 mil habitantes. E estava lá fazendo as presepadas, né? Dizendo que se ele ganhasse na Mega Sena da virada... dividiu o prêmio com o povo de Nerópolis. Aí está dizendo que se ganhasse na Mega Sena da virada, ia dividir o prêmio com a cidade de Nerópolis. Gente, é muito ridículo, né? A cidade tem 30 mil habitantes, é conhecida como a cidade do alho, no estado de Goiás. Então, o Bolsonaro estava lá fazendo o quê? Muitas pessoas já ficam fazendo trocadilho, né? Queralho, Bolsonaro! Queralho, Bolsonaro! Queralho, Bolsonaro! Bolsonaro, queralho! Então, enfim, é o que ficou resumida, né? Reduzida a criatura do inelegível, né, gente? Então, me desculpe, hoje eu tive que fazer esse trocadilho aqui, né? E no apagar das luzes aí, desse final de ano, o André Mendonça, o terrivelmente evangélico, está terrivelmente a favor da privatização, do assalto da Sabesp, né? Porque ele deu uma decisão que tem esse título aqui na Carta Capital. Mendonça, rejeitação do PT e do PSOL contra a privatização da Sabesp. Gente, não nos iludamos com o Poder Judiciário. As decisões, quando estão colocadas ali, ou a favor dos interesses do povo, o interesse do cidadão brasileiro, ou interesse de grupos econômicos, a tendência dos grupos econômicos terem decisões favoráveis é muito maior, né? Gente, eu fico por aqui, mais tarde eu volto. Hoje continuaremos aqui, né? Uma das coisas bacanas aqui no nosso portal é a gente poder estar aqui todos os dias com vocês, tá bom? Um grande abraço, tenha um ótimo dia, uma ótima noite, tá bom? Mais tarde a gente se encontra. Tchau!